descansando no poder de Deus. Em consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguir, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguir, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguir, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me sustentará, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguir, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa, participando desse culto de louvor ao nosso Deus. Eu convido a você, querido irmão, a ficar de pé. Vamos ficar de pé, todos os irmãos aqui presentes. E você aí em casa, vamos desprender tudo que está ao lado, tudo que venha a atrapalhar esse momento seu com o Senhor. Momento de adoração, momento de entrega ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Queremos, ó Pai, te pedir, Deus, que tu possa usar as nossas vidas, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Deus, te pedimos, ó Pai, por cada irmão, ó Pai, neste momento que estão participando junto conosco, Senhor, desse culto que estamos prestando ao Senhor. Que o Senhor possa receber como cheiro suave, ó Pai, no teu altar, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje de manhã tivemos o culto de missões, né? E eu convido a você, nesse momento, a cantar uma canção que cantamos tantos, né? De missões, até que ele venha. Quase virou o hino da 7, essa canção. E vamos cantar mais uma vez essa música de louvor ao nosso Deus, até que ele venha. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém
depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser, que podemos ser na vida de alguém. Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bem-aventurado é o que está na tua casa. Bem-aventurado é estar na casa do Senhor, louvando ao nosso Deus. É muito bom estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, exaltando o nome do Senhor. Eu sei que você está em casa, mas você não pode estar presente aqui. Mas é muito bom estar adorando ao Senhor, mesmo não podendo estar se tocando ou se abraçando, mas olhar para o lado, ver aquele irmão tão querido, louvando ao Senhor. Que você possa nunca perder isso do teu coração. A alegria de adorar o Senhor em comunhão. Vamos adorar. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
de Deus, aqueles que são filhos da luz, pois a força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo, sabe essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo, sabe essa nação, é o clamor da igreja que te adora. E adoramos ao Senhor. Só tu és santo, só tu és santo. Cantare. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sabe essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, sabe essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O povo da igreja que adora ao Senhor. Queridos, neste momento, teremos um momento de gratidão ao Senhor por tudo que Deus tem nos dado durante a semana, nosso pão de cada dia, nosso salário, as bênçãos que Deus tem nos proporcionado. É um momento de dedicação de vidas e bens. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 1 e 2, diz assim: falou ao Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, nele tomarei a minha oferta alçada. É engraçado que o Senhor fala a Moisés, e Deus é muito preocupado com essa questão de ter um coração voluntário, um coração quebrantado. A gente vê a Bíblia em todos os momentos. Deus se alegra quando nós entregamos uma coisa ao Senhor de coração. E eu convido a você neste momento, está aparecendo aqui o número da conta da igreja, né? Do Pix também. Então, se você ainda não dizimou esse mês, aproveita a oportunidade, participa desse momento. E hoje a Igreja do Senhor, ela tem avançado, e muitos dos avanços, Deus tem usado você, amado irmão, com seu dízimo e com sua oferta, para a igreja continuar avançando mais ainda. Então, o dízimo e a oferta é uma ferramenta que nós temos de pregar o evangelho, de transformar. Quantas vidas a nossa igreja tem alcançado, quantos projetos temos
está sendo realizado neste momento, né? É devido à contribuição. Hoje foi o culto de missões. Quantos missionários são ajudados, né? Recebem a oferta mensalmente. É através dessa oferta que você entrega aqui, do seu dízimo e da sua oferta. E neste momento eu te convido a você a cantar essa canção, Graças Dou, Senhor. Porque hoje eu posso ofertar ao Senhor, eu posso dizimar, né? Então, se você ainda não fez, a igreja está aberta toda semana, a partir de 8 até meio-dia e de 2 horas até 5 da tarde. Tem o gasofilos aqui na secretaria. Você pode fazer o seu momento ali com Deus, né? E você pode pegar, existe também os envelopes também, tudo ali. Você pode fazer esse momento você com Deus ali e entregar o seu momento, a sua oferta também aqui presencialmente. Ou se não, você pode fazer a transferência pela conta da igreja. Então vamos adorar o Senhor e vamos cantar essa canção de gratidão ao Senhor. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, vou levando ao céu, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados lavados na cruz. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, as mãos para o céu, louvo a ti, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças a ti, Senhor, por tua bondade. Deus, nós somos gratos pelo privilégio de poder, Senhor, estar na tua casa te adorando, de poder te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, te agradecer por mais um ano de vida, Senhor, que muitos irmãos irão fazer essa semana. Queremos dedicar tudo isso, Senhor, para louvor e glória do teu santo nome. Pai, obrigado por tudo que aconteceu nessa tarde. Queremos, ó Pai, te pedir que fala ao nosso coração, Senhor, através da palavra do teu servo. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Luciano.
Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom poder retornar a este lugar para adorar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. Agradecendo também por tua vida que nos acompanha de casa, através do canal da igreja, no YouTube. E que, neste momento oportuno, apropriado, a gente possa celebrar, exaltar e engrandecer aquele que vive para todo sempre, aquele que nos sustém e mantém de pé em todos os momentos da nossa jornada e que tem nos assegurado a eternidade pelo sacrifício de Cristo Jesus, naquela cruz e também ao vencer a morte, ao ressurgir de entre os mortos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, apenas o verso de número 13. Eu gostaria de enfatizar nesse momento também que o nosso culto, às 4 horas da tarde no domingo, ele é presencial, irmãos. Então, os irmãos podem vir cultuar ao Senhor conosco no domingo, às 4 horas da tarde. Nós temos esse horário especial até que a situação se normalize e a gente possa retornar ao horário usual. Mas os irmãos podem estar aqui conosco às 4 horas da tarde, horário em que o culto está sendo gravado. Mas os que têm condições, não apenas podem, mas devem vir adorar o Senhor. Atos capítulo 4, verso número 13, que nos diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Gostaria de ler também em outra versão. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ó Deus, fala conosco por Tua palavra. Enche o nosso coração de Tua verdade. Porque uma vez que o nosso coração se apropria da verdade do Senhor, a verdade dos céus, verdadeiramente a nossa alma se enche de alegria, se enche de esperança, na certeza de que o Senhor tem olhado para nós, tem nos conduzido e em todo o tempo dirigido a nossa história. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações, é o pedido que te fazemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes mesmo de adentrar a palavra, pensando sobre essa questão do culto às 4 horas da tarde. Venha, é uma oportunidade que você vai ter para contar às próximas gerações que em um momento da vida você precisou cultuar no domingo às 4 horas da tarde por conta de uma circunstância pela qual nós estamos passando. É uma história que você vai poder contar para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. Queridos, mantenha a sua Bíblia aberta no texto. Para início, eu gostaria de contar uma experiência, um fato real, que aconteceu há muito tempo atrás. A época da Guerra de Canudos, Euclides da Cunha, poeta, escritor, foi enviado para a região do conflito, e ali ele assistia de uma forma horrorizada o tratamento que os oficiais, a polícia, dava àqueles jagunços que eram aprisionados. E a alma sensível de escritor, de homem erudito, de um homem das letras, suas emoções ficavam tumultuadas dentro dele, ele se entristecia com aquilo, com aquele deprimente espetáculo de violência. Ali ordenado pela polícia aos jagunços presos. E uma tarde, Euclides da Cunha, ele encontra esse comandante violento, e aquele homem fardado, ele ostentava com muito orgulho um crucifixo de ouro.
E ele pergunta para aquele oficial: o que é isto que carregas no peito? E aquele oficial responde: é Jesus. Euclides da Cunha olha para ele e bate também no peito: pois eu tenho Jesus aqui dentro do meu coração. E ele me repreende o que eu faço que é mal, aquilo que é errado. Mas e o seu Jesus? Ele lhe repreende quando você faz algo que é mal? E eu conto essa história para iniciar essa palavra, como uma palavra introdutória, para você entender algo. Essa história retrata uma realidade nua e crua, que nós não devemos nos enganar, achando que a gente vai ser reconhecido como um seguidor e um discípulo de Jesus pelo que vestimos, pelo que usamos, pelos nossos trajes, pela liturgia ou pela doutrina que professamos, por melhor que seja ela. Não é isso que nos fará ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Aliás, essas coisas, esses fatos, esses ornamentos podem até enganar os homens por um pouco de tempo, mas não por todo o tempo, porque as máscaras costumam cair mais rapidamente do que a gente imagina. Por isso, viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus é e será sempre a única estratégia plausível para quem quer ser um cristão de verdade. Irmãos, o que fará que realmente o homem seja reconhecido, demonstre marcas de um verdadeiro seguidor de Jesus, é o caráter transformado, é a vida nova. Hoje, por exemplo, existe uma febre na igreja evangélica brasileira, uma corrida desenfreada, que de certa forma foi arrefecida um pouco por conta da pandemia, mas uma corrida desenfreada em busca de estratégias, de métodos de crescimento, modelos. Eu conheço igrejas, por exemplo, que o pastor já mudou daquilo que eles chamam de visão 5, 6 vezes, em um intervalo de 4, 5 anos. Se muda a visão da igreja 4, 5 vezes num intervalo tão pequeno, é porque talvez está faltando visão mesmo, não está enxergando coisa nenhuma. Há um atropelo na busca por esses métodos, em busca de um crescimento a qualquer custo, e isso muitas vezes sem se importar com os meios utilizados. Ainda que alguns métodos sejam positivos, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, tem coisa boa que pode ser utilizada em termos de planejamento, em termos de ordenamento. Nós não podemos perder de vista uma verdade. A verdade de que Deus não precisa de melhores métodos para a sua igreja. O que Deus precisa é de melhores homens, melhores crentes, melhores pessoas. É isso que faz a igreja crescer, não apenas numericamente, não apenas horizontalmente, mas principalmente verticalmente na sua relação com Deus, na relação com os céus. Existe muita igreja que até cresce numericamente, mas está inchada, só cresce para os lados, mas é pobre na sua relação com Deus, tanto na relação para cima, quanto na profundidade. Alguém já disse que a igreja evangélica brasileira tem 5.600, aliás, muito mais do que isso, 8 milhões de quilômetros quadrados de extensão, porque estamos em todos os lugares, aqui e acolá. Mas, ao mesmo tempo que somos tão extensos, essa mesma pessoa disse, essa igreja é tão extensa e, ao mesmo tempo, tão rasa. Enquanto tem mais de 8 milhões de quilômetros de extensão, tem 5 centímetros de profundidade na sua vida, nas suas raízes com Deus. Deus não precisa de melhores métodos. Deus precisa de melhores homens. E foi por isso que Pedro e João, no texto que nós acabamos de ler, causaram espanto e admiração em todos aqueles que o cercavam, inclusive aqueles que foram inquirir eles a respeito do milagre praticado por eles, por aquele coxo na porta do templo, porque esse verso número 13 do capítulo 4, ele está relacionado àquela cura. Eles foram presos,
E eles foram questionados por que eles estavam fazendo isso, na autoridade de quem? E no contexto dessa discussão é que esse verso 13 é escrito: esses homens que inquiriram a eles, viram que eles eram homens corajosos e que tinham estado com Jesus. E fizeram essa leitura por causa de sua firmeza e caráter de propósito. E aí a pergunta que fica é: quando alguém olha para nós, essas pessoas também podem dizer que nós somos pessoas que andam na presença de Jesus? Será que as pessoas também podem reconhecer em nós, assim como reconheceram em Pedro e João naquela ocasião, esses homens estiveram com Jesus? Quando as pessoas olham para a nossa vida, para as nossas atitudes, para as nossas palavras, elas podem afirmar isso: esses homens certamente andam com Jesus? Isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar. As pessoas precisam perceber isso, porque eu volto a dizer, a gente não é reconhecido pelo que usa, pelos nossos ornamentos exteriores, mas por nossas atitudes e pelo caráter. Será que as pessoas podem enxergar em nós características semelhantes, por exemplo, a Pedro e João, aqui nesse texto, que impressionaram até mesmo os seus algozes? Será? A verdade, queridos, é que quem anda com Jesus é reconhecido por certas características, por certas questões bem peculiares. E a gente precisa, dia após dia, fazer essa análise. Será que isso está presente na minha vida? Pedro e João demonstraram essas características quando foram confrontados. E é isso que o mundo precisa ver em nós quando nós formos confrontados a respeito da nossa fé, porque eles estavam sendo confrontados a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando nós formos confrontados, e a gente está vivendo um tempo, eu disse isso muito no meu antigo ministério: irmãos, não se iludam, as coisas estão cada vez apertando mais. Essa liberdade que nós gozamos hoje, ela vai cada vez mais se esvair por entre os nossos dedos. A questão da nossa fé, dentro de pouco tempo, será uma questão não apenas de liberdade, mas de vida ou morte. Como já acontece em muitos lugares do mundo, onde as pessoas são perseguidas por sua fé. Quando chegarmos a este momento, mas esses confrontos já acontecem hoje, talvez não com essa severidade, mas em outras circunstâncias da nossa vida, como é que a gente vai demonstrar? De que forma? Quais são essas características? E é por isso que eu pedi para você não fechar a sua Bíblia. Nós vamos voltar ao texto agora, verso número 13. E o texto diz assim: então eles, vendo a ousadia, em outra versão que eu li, vendo a coragem de Pedro e João. Irmãos, a primeira coisa que se manifesta na vida de um discípulo de Jesus, de alguém que realmente foi alcançado por Jesus, que anda com Jesus, é a coragem. Discípulos de Jesus são corajosos. Discípulos de Jesus vencem o medo. Veja bem, Pedro e João não se intimidaram diante dos líderes religiosos de Israel. Eles tinham tudo para isso. Humanamente falando, eles tinham tudo para isso. Porque eles poderiam ser aprisionados, aliás, continuar aprisionados, poderiam ser maltratados, poderiam ter o mesmo fim que Jesus teve. Muitas coisas. Mas eles não se intimidaram, não se acovardaram no momento do confronto, não fugiram, não recuaram, não retrocederam à pressão. Um verdadeiro discípulo de Jesus demonstra essa coragem no momento em que a sua fé está sendo colocada à prova. Se você pega a Bíblia, toda ela, você vai perceber que os grandes homens e as mulheres de Deus, nos momentos mais cruciais de sua história, não retrocederam de sua fé. Vocês lembram da história lá dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando estavam para ser lançados na fornalha, Nabucodonosor fez uma proposta: olha, voltem atrás, que eu vou dar uma nova chance para vocês. E eles não voltaram. E Nabucodonosor ficou muito irritado com aquilo. Eu quero ver qual é o Deus que vai poder livrar vocês. E aqueles homens fizeram uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, em momentos em que a nossa fé é confrontada. Eles não barganharam com Deus. Tem muita gente que barganha com Deus. Senhor, eu sou teu servo, então me livra, porque eu sou teu servo, tenho te servido. Eles falaram: olha, Nabucodonosor, sobre essas causas, sobre essa coisa, nós não precisamos te responder.
Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele o fará. E se Ele não quiser, também não o fará. Mas nós permaneceremos fiéis em nossas convicções, em nossa fé no Senhor. Nós precisamos aprender com esse exemplo de coragem e com tantos outros. Porque eu volto a dizer, estamos vivendo um tempo, esse tempo ele se aproxima e cada vez de uma forma mais veloz, onde a nossa liberdade religiosa, essa expressão de fé que hoje nós temos, ela não vai ser do jeito que é hoje, não. Vai custar algo caro ser cristão. É óbvio, irmãos, que pessoas corajosas também sentem medo. Eu tenho certeza que não foi diferente com os apóstolos naquele momento. Nós sentimos medo. E o medo, ele é saudável, ele é salutar até um certo aspecto. Aliás, é por conta de medo que a gente não faz algumas besteiras na vida. E nesse sentido, ele é totalmente saudável. Mas há um momento em que o medo nos paralisa, em que o medo toma as rédeas da nossa vida, ele se torna um senhor tirano e nos escraviza. E ele nos maltrata. O que acontece é que quando nós realmente andamos com Jesus, somos de Jesus, esta coragem que nós temos por conta do poder, da autoridade, da esperança que Jesus nos dá em sua palavra, ela transcende, ela supera o medo, esse medo que escraviza. Coloca ele sob controle. Nós aprendemos, quando andamos com Jesus, a manter os nossos medos sob controle, vencer os nossos temores, as nossas ansiedades. Não é que eles não vão vir. O salmista diz isso. Em me sobrevindo o temor, eu confio em ti. O salmista não disse que não viria. Vai vir. Mas no dia que ele vier, eu vou me lembrar que eu posso confiar no Senhor. E isso causa coragem. Isso nos dá a ousadia necessária para continuar vivendo, irmãos. E Pedro e João se arriscaram a morrer, venceram o medo da morte. E por quê? Porque tinham certeza de quem eles serviam. E o mundo reconhece as pessoas que andam com Jesus dessa forma, por essa característica marcante, coragem. Pessoas que andam com Jesus vencem o medo da morte, pois sabem que o chamado de Deus é mais importante do que suas próprias vidas. O chamado de Deus, o propósito de Deus em nós é mais importante do que a própria vida terrena. E por isso esses homens, eles não temem a morte. Um missionário batista que trabalhou entre os índios da Amazônia no Equador, porque a Amazônia legal não é só no Brasil, ele foi assassinado por esses mesmos índios não civilizados. E ele correu o risco, saiu lá dos Estados Unidos, do conforto de sua casa, para vir evangelizar na convicção de que esse era o propósito de Deus para a vida dele. E ele morreu por isso, mas antes de morrer ele disse uma coisa, que deve nos inspirar. E ele disse, olha, não é tolo, não é louco, aquele que arrisca, ou melhor, eu não diria nem arrisca, mas que se entrega, que doa, aquilo que não pode reter, ou seja, a própria vida, para reter aquilo que não pode perder, ou seja, a eternidade com Deus. Não é tolo, aquele que abre mão da própria vida por algo, para receber algo que nunca perderá. Agora tem muita gente que faz a equação inversa. Não abre mão daquilo que não pode sustentar, que é a própria vida, porque um dia você vai morrer. E não, ao fazer isso, não retém aquilo que nunca pode ser perdido. Queridos, Martin Luther King disse certa vez que se você não está disposto a morrer por uma causa, então você não é digno de viver por essa mesma causa. Martin Luther King era um pastor, um de nós, que pelejou muito, batalhou pela causa da discriminação racial nos Estados Unidos, mas ele era alguém que entendia o Evangelho de Jesus. E ele disse isso. Se você não está disposto a morrer por uma causa, seja ela qual for, se você é cristão pela causa de Cristo, você não é digno de viver por essa mesma causa. É óbvio, irmãos, que essa coragem não é autopromovida, não é fruto da força de vontade, não é fruto da determinação humana. Você diz assim, eu quero ser corajoso, e o é. Essa coragem, ela é promovida do alto, dos céus, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Por isso que, se você volta um pouco no texto, e por isso que um texto precisa ser analisado sempre à luz do seu contexto, no verso 8,
antes de eles impressionarem seus algozes, o que a Bíblia diz? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Queridos, essa coragem era fruto da dependência e da habitação plena do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro. Você sabe quando a coragem vai nos encher? Quando a gente será corajoso e ousado como esses homens, a não temer pela própria vida? Quando a gente for cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem é cheio do Espírito Santo não teme aos homens. Quem é cheio do Espírito Santo não teme as circunstâncias, não teme as represálias, porque sabe que aquele que está dentro de si é maior do que todas essas questões. Toda a coragem dos apóstolos era fruto da dependência que tinham do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço é: você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? Você tem buscado isso para a sua vida? A plenitude do Espírito Santo. Aliás, essa busca, ela é incentivada, e não apenas incentivada, ordenada pelas Escrituras. Em Efésios 5, verso 18, sejam cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, não ser cheio do Espírito Santo é pecado. Não buscar ser cheio do Espírito Santo é uma desobediência à palavra de Deus, porque a palavra diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E só é cheio do Espírito Santo aqueles que buscam. E quem é cheio vence seus medos e assume corajosamente todo o custo e risco de andar com Jesus. Porque andar com Jesus é arriscado. Implica-se muitos riscos diante deste mundo. A Bíblia diz que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, de uma forma ou de outra. Não tenham dúvida disso. O saudoso John Stott dizia que nós vivemos na contramão do mundo. Aliás, aquilo que cremos é a contracultura. E cada vez mais. Agora é interessante que antes de os discípulos receberem o Espírito Santo lá em Pentecostes, eles estavam numa atitude totalmente diferente, não corajosa, mas de muito medo. Se você pega lá em João 20:19, eles estavam trancados dentro de uma casa com medo dos judeus, com medo das represálias, com medo de serem mortos. Mas agora que eles recebem e eles são revestidos do Espírito Santo naquela experiência de Pentecostes, eles já não estão mais trancados. Aliás, agora eles são trancados por falta de medo, porque vão para a prisão por não negarem anunciar Jesus Cristo como Senhor. Se antes eles estavam trancados por opção própria, por conta do medo, agora eles estão trancados porque verdadeiramente não têm mais medo. Isso tudo porque o que faz diferença é a presença ou não do Espírito Santo na nossa vida. O quanto nós dependemos dele. O Pedro covarde, que havia negado Jesus e fugido, por medo dos homens. Veja bem, Pedro negou Jesus diante de uma servente, uma pessoa simples, sem instrução. E agora ele estava diante das autoridades religiosas de Israel, afirmando que Jesus Cristo é o Senhor, e que aquele milagre tinha sido feito no nome do Senhor. Olha que mudança de mentalidade e de postura. Sabe por que isso, essa coragem? Porque agora Pedro era habitado plenamente pelo Espírito Santo. E o que nós precisamos é isso, queridos. Quem anda com Jesus não teme as retaliações dos homens. Aliás, os discípulos dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem anda com Jesus tem coragem. Sabe por quê? Porque tem uma certeza: Deus está no controle da situação. Amém, queridos? Deus está no controle. E por isso que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 28, nosso Senhor nos diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Nós não precisamos temer os homens, nós não precisamos temer as circunstâncias, nós precisamos temer ao Senhor, porque esse sim tem toda a autoridade e todo o poder. Mas vamos continuar no texto. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns e sem instrução. Veja bem, os líderes de Israel, os líderes religiosos, perceberam que aqueles homens, Pedro e João, tinham estado com Jesus. Sabe por quê? Porque o discurso deles era o discurso de Jesus. As palavras que saíam da boca de Pedro e João eram as palavras de Jesus. Por que eles fizeram essa leitura? Porque Pedro e João eram homens comuns, não eram homens estudados, eram homens iletrados. Em Israel, apenas algumas pessoas tinham autorização formal para ensinar as Escrituras. Não era o caso de Pedro e João. Pedro e João era do povo, da base,
Eles não eram rabinos, não estavam autorizados. Então, quando eles falam aquilo com veemência, com firmeza, falando com autoridade, eles logo identificaram: esses homens andaram com Jesus, estiveram com Jesus. E essa é uma segunda característica, irmãos, bem presente na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. O mundo reconhece quem anda com Jesus pelo conteúdo da sua mensagem, pelo que sai de sua boca, pelo que este povo fala. Aqueles homens reconheceram em Pedro e João, discípulos de Jesus, pelo conteúdo da sua mensagem. Quando nós abrimos a boca, irmãos, será que as pessoas conseguem reconhecer cada um de nós como discípulos de Jesus? Irmão, vamos falar a verdade, tem muito crente que é 007. Sabe aquele agente espião que ninguém sabe, fica infiltrado? Ao ponto de o camarada, às vezes, trabalhando em um determinado lugar, trabalhou 10, 15 anos lá, o cara só descobriu que ele era crente no dia que ele se despediu da empresa. Aliás, está muito fácil ser 007 de Jesus agora, né? Antigamente, pelo menos, o povo era conhecido pela Bíblia, agora nem a Bíblia os crentes estão carregando mais. Então, queridos, o mundo reconhece as pessoas que andam com Jesus, que são de Jesus, pelo conteúdo da sua mensagem. E deixa eu dizer uma coisa: o discurso de Pedro e João não era uma mera repetição do que os judeus já conheciam, não era uma nova filosofia, um novo ensino, mas era a pura mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E você sabe quando esta mensagem transborda na nossa boca? Olha o que diz Mateus capítulo 12, verso 34, a parte B. A boca fala do que está cheio o coração. Você sabe quando é que o Evangelho começa a sair pelos poros da nossa vida? Quando o coração está cheio dele. E você sabe quando é que o Evangelho vai encher seu coração? Quando você mergulhar no livro, quando você mergulhar nessa palavra, quando você dedicar tempo a este livro, a estudar a tudo que nele está contido. Irmãos, às vezes nós gastamos tanto tempo com literatura secular, não estou dizendo que ela não tem o seu valor, ela nos ajuda em muitos aspectos, mas às vezes a gente negligencia aquilo que é mais importante. Eu quero dizer que tudo aquilo que você estuda nesse mundo sobre psicologia, filosofia e todas as outras áreas das ciências humanas vão ficar aqui, mas aquilo que você leva das Escrituras vão passar para o lado de lá da eternidade. Qual é o conteúdo da sua mensagem? O que tem enchido seu coração? A boca fala do que o coração está cheio. Com tristeza, muitas vezes eu vejo colegas se digladiando em redes sociais e falando apenas de política. Estou dizendo que a gente não possa falar sobre política, e também nós somos seres políticos. Mas eu percebo que muitas vezes o Evangelho não tem mais lugar. É só política. E aí eu começo a perceber, o que está enchendo o coração desses homens? A boca fala do que está cheio o coração. Alguém que anda com Jesus vai destilar o puro Evangelho da salvação. Porque é impossível para o verdadeiro discípulo não falar daquilo que enche seu coração. Pessoas que andam com Jesus, irmãos, têm o conteúdo da sua mensagem, do seu discurso totalmente voltado para a mensagem da palavra de Deus. A gente precisa anunciar essa palavra. A resposta que Pedro deu para aqueles líderes religiosos não foi baseada em convicções pessoais, mas tão somente na palavra de Deus. E nossa resposta ao mundo sempre será a palavra de Deus. A nossa resposta como igreja para esse tempo que nós estamos vivendo é a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus nos advertiu sobre isso. Olha, isso vai acontecer. Guerras, rumores de guerras, pestilências em todos os cantos, epidemias. Tudo isso estava previsto. Para os crentes que conhecem a palavra de Deus, nós não fomos pegos sem nenhum aviso, não. A gente sabia que essas coisas iriam acontecer. E os apóstolos foram identificados com Jesus por conta do seu discurso, por conta da sua mensagem. A mensagem da palavra de Deus, que aponta para Jesus Cristo. Em nenhum momento você vê Pedro atraindo para si a glória daquele milagre. Todo o tempo ele aponta para Cristo, como sendo aquele que curou e salvou a alma dos pecadores. Irmãos, quando o mundo olha para nós, para o conteúdo da nossa mensagem e discurso, o que ele consegue captar em nossas vidas? Quando o mundo olha para nós, ele consegue enxergar a palavra de Deus em nosso coração, em nossas bocas? Será que nós somos pessoas reconhecidas que andam com Jesus pelo conteúdo da nossa mensagem?
Será que a mensagem que nós pregamos, ela exalta Cristo ou chama atenção para nós mesmos? Tem muita gente que até está pregando sobre Cristo, mas com o pretexto de atrair a glória para si mesmo. E a mensagem do Evangelho para nós é a mensagem de João Batista, que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Aliás, à medida que nós crescemos na espiritualidade, mais clara a percepção dos nossos pecados se torna e mais humilde nós nos tornamos. Os homens mais santos são os mais humildes, são os mais piedosos, os que conhecem suas fraquezas. E para terminar, o verso termina dizendo assim, que aqueles homens ficaram admirados, se maravilharam com Pedro e João. E essa é a terceira característica de um homem que anda com Jesus. O mundo vai reconhecer pessoas que andam com Jesus pelo impacto que essas pessoas causam. A Bíblia diz que eles ficaram admirados, impressionados com os apóstolos. Causaram um grande impacto naqueles homens. E quem anda com Cristo não tem outra opção a não ser impactar o mundo. Aliás, era exatamente isso que os apóstolos faziam. Lá no mesmo livro de Atos, no capítulo 17, verso 6, a saga continua, eles pregam o evangelho em todos os cantos. E olha o que a Bíblia diz: estes que têm transtornado o mundo, impactado o mundo, chegaram também aqui. Onde eles chegavam, havia uma ebulição, as coisas mudavam, a mensagem do evangelho chegava e transtornava os lugares, num sentido positivo. E um verdadeiro servo de Jesus, irmãos, ele faz isso. Ele impacta os lugares por onde ele passa. Um verdadeiro servo de Jesus é uma mensagem dramatizada da graça transformadora de Deus. Aliás, nossas vidas devem ser um alto-falante do poder de Deus para esse mundo. Um apelo para que o homem sem Deus se arrependa dos seus pecados e confesse e volte para Deus. Por isso que a figura que a Bíblia traz para nós, uma das figuras que a Bíblia traz para nós como crentes é sal. E se tem uma coisa que sal produz é sede. Se você é sal e você está em contato com outras vidas, se você tem esse sal, essa presença vitalizante de Jesus, você vai produzir sede no homem. E esse homem se volta para aquilo que pode realmente matar a sua sede, que é Jesus. Os líderes religiosos ficaram atordoados, sem saber o que fazer com aquela situação. Irmãos, a pregação de Pedro causou um impacto tão grande depois da cura daquele homem, que apenas com aquela pregação, cerca de 2.000 pessoas se converteram a Cristo depois do milagre. Deixa eu falar uma coisa para você: milagre não salva ninguém, mas os milagres abrem portas para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós cremos em milagres, nós cremos que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre será eternamente. O Deus que levanta mortos, que cura pessoas de doenças incuráveis. Mas a principal mensagem do Evangelho é fazer com que os homens creiam que o Deus que tem poder para fazer isso é o Deus que tem poder para mudar a vida do pecador. Pessoas que andam com Jesus são canais pelos quais Deus demonstra seu poder e glória. Pessoas que andam com Jesus impactam, sabe por quê? Porque os sinais acompanham a todos aqueles que creem, a palavra nos assegura isso. E nós somos chamados, irmãos, a pregar, sim, aos ouvidos dos homens, mas também aos olhos. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. A minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Pessoas cheias do Espírito Santo não apenas pregam aos ouvidos, mas a sua mensagem é carregada de poder, de unção que transforma o coração e toca na alma do homem. Hoje nós temos muito discurso bonito, muita oratória bem elaborada, mas falta a unção que toca a alma do homem. Nós somos chamados para pregar aos ouvidos, mas também aos olhos. E é impossível, irmãos, andar com Jesus e não produzir impacto. Porque, como eu já disse, nós somos sal e nós somos luz. E onde o sal chega, produz sede. Onde a luz chega, se dissipa a escuridão. Quem anda com Jesus produz sede de Deus e a derrota do pecado. Existe muita gente que não produz impacto nenhum. Vive de forma indiferente, apesar de até ter adotado uma fé cristã. Mas olha o que a Bíblia diz sobre esse tipo de gente. Apocalipse 3, versos 15 em diante. Versos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Gente que não impacta, gente que não produz sede, é morno, é indiferente.
Mas Jesus diz que esses, que muitas vezes estão dentro da igreja, serão vomitados da sua boca. Não se engane. O mundo reconhece quem anda com Jesus pelo impacto que causa. E qual a importância, irmãos, e aqui eu termino, do mundo nos reconhecer como pessoas que andam com Jesus? Eu poderia elencar muitos motivos, daria algumas pregações. Mas, para efeito de conclusão, eu queria terminar com você com Mateus capítulo 5, verso 16. Esse talvez seja o principal motivo pelo qual nós devemos mostrar ao mundo que nós andamos com Jesus. O texto nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, a glória de Deus é o principal motivo para sermos reconhecidos pelo mundo como pessoas que andam com Jesus. Ande com Jesus e glorifique a Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de luz, Deus de paz. Obrigado por esses momentos aqui. Ó Deus, obrigado pelas pessoas, pelos irmãos que nos acompanharam também através da internet. Abençoe a vida da tua igreja e do teu povo, Senhor. E nos faz como Pedro e João, homens corajosos, que não temeram arriscar as suas próprias vidas, na certeza de que o Senhor é digno de ser adorado, exaltado e proclamado. Nos faça como estes homens que, mesmo sem instrução, impactaram o mundo pelo conteúdo do seu discurso. E esse discurso é o Evangelho, é o poder de Deus que opera para a salvação de todo aquele que crê. Encha a nossa boca e o nosso coração desta palavra, Senhor. E que nós possamos, assim, desta forma, andando com o Senhor, causar impacto no mundo que nos cerca e cativar corações e mentes, trazendo eles à tua presença. Porque quando o homem chega diante do Senhor, este homem é transformado, a vida se instala e tudo se faz novo. Que possamos viver assim, Senhor, como homens que vivem neste mundo a glorificar o teu nome, como verdadeiros discípulos de Jesus. Nos abençoe nesse intento, Senhor, nos capacitando pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com os irmãos. Nos encontraremos no decurso dos cultos da semana, ainda essa semana o nosso culto de quarta-feira. O culto de quarta-feira, irmãos, é 4 horas da tarde. Então você que tem disponibilidade de estar aqui às 4 horas da tarde, venha e participe conosco. Ele é presencial, é gravado, é disponibilizado, mas também é presencial. Então, até o fim de semana que vem, nós ainda estamos nas restrições desse decreto. Nosso culto pela manhã normal, mas o culto da noite, que seria à noite, vai ser à tarde também, às 4 horas. Eu quero contar com você, você que pode vir para estar conosco aqui. Você que não pode vir, continue em casa e nos acompanhe através da rede social. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Vá em paz, que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe, queridos.